um milagre em especial para você, em o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em cuja presença nos encontramos, elevo a Ti, Deus da glória, minha voz em oração, nesta grande corrente de oração por milagres, aonde vidas, adoradores, adoradoras, do seu jeito, exercitam a sua fé, Deus da glória, em pró do que os mesmos, as mesmas, almejam, anseiam ser alcançados, alcançada por Ti, Deus, é Criador dos céus e da terra, independente, Deus amado, de qual seja a área na vida desta mulher, independente, Deus da glória, de qual seja a área na vida deste homem, em que o mesmo, a mesma, almeja ser alcançado, alcançada pelo Senhor. Tu és um Deus que não deixa um adorador, uma adoradora adorar sem resposta. A sua palavra vai dizer, Deus da glória, em Isaías capítulo de número 59, no seu verso 1, que o seu ouvido não está agravado, para que o Senhor não possa nos ouvir, e nem os seus braços encolhidos, para que o Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, não possa nos alcançar ou nos abençoar, mas as nossas atitudes, que muitas das vezes errôneas, nos afasta do Senhor nosso Deus, e dos feitos do Senhor para conosco. Porém, sabemos que se a atitude errônea afasta vidas do favor do Senhor, a atitude de adorar, como a sua Bíblia, Deus da glória, como a sua palavra narra, de Gênesis, Apocalipse, que os antigos exercitaram a sua fé, provocaram o seu milagre através da adoração, e viveram um milagre do Senhor na vida deles. A adoração atrai milagre, e é por isso que estamos aqui, Deus Criador dos céus e da terra, nesta grande corrente de oração por milagres, porque cremos que Tu és um Deus de milagre, porque cremos que Tu és um Deus de maravilha, porque cremos que Tu és um Deus de grande poder, honra e glória. Por isso, Senhor da glória, nós apresentamos ao Senhor a cada vida, nós apresentamos ao Senhor a cada adoradora, a cada causa. Deus vai de encontro, Senhor amado, a corações, pensamentos neste momento. Eu não sei de qual maneira esse adorador ou esta adoradora encontra-se no exercício da sua fé, a unir com a nossa nesta grande corrente de oração por milagre, vidas que aqui estão pedindo o favor do Senhor para consigo, ou pedindo o favor do Senhor para com um dos seus. Pois bem, sabemos que o significado da palavra bênção vem a ser favor imerecido, mas sabemos também, Deus Criador dos céus e da terra, que ainda que não sejamos merecedores do favor do Senhor, a sua misericórdia já alcançou a vidas, e eu creio, Senhor da glória, que neste momento de corrente de oração por milagres, não há de ser diferente. A sua glória, a sua misericórdia já alcançou vidas através do exercício da fé, dos mesmos, as mesmas, que eu não vou indagar dizendo tirou um tempinho para estar adorando ao Senhor nesta corrente de oração por milagre, mas eu direi, acrescentaram um tempo ao seu dia, um tempo de fé, um tempo de exercício de fé, e eu creio que quem planta a fé colhe milagre. Portanto, Senhor da glória, eu creio que esse adorador, essa adoradora, há de voltar aqui e dará o testemunho dos feitos do Senhor em forma de milagre na história deste, em forma de milagre na história desta. Por isso eu peço a Ti, Deus Criador dos céus e da terra, que nesta grande corrente de oração por milagres, o Senhor começa por misericórdia, alcançando a vidas com milagres, e milagres sobrenaturais da glória, pois assim como a sua palavra vai dizer em Isaías 59, o seu ouvido não está agravado, para que o Senhor não possa nos ouvir, e nem os seus braços estão de maneira nenhuma encolhidos, para que o Senhor não possa nos alcançar ou abençoar, mas as nossas atitudes, que muitas das vezes nos distanciam do nosso Deus e do favor do Senhor para conosco. Por isso, Deus Criador dos céus e da terra, nesta grande corrente de oração por milagres, eu peço, Senhor amado, toca na história desta mulher com toque de milagre. Toca, Deus amado, na história deste homem com toque de milagre, Senhor da glória. Ah, Senhor, Tu és um Deus que responde à oração a dos Teus servos e servas na face da terra. Pois em Jeremias, capítulo de número 33, no verso de número 3, o Senhor se apresentara ao profeta Jeremias como um Deus que responde ao clamor do mesmo. Então, Jeremias 33, verso 3, o Senhor fala assim para o Teu servo Jeremias: Jeremias, clama-me e responder-te-ei.
e anunciar-te-ei, Jeremias, coisas grandes e firmes que tu não sabes, Jeremias. O Senhor se apresentou ao profeta Jeremias como um Deus que responde, como um Deus de resposta. Por isso pedimos a Ti, Deus Criador dos céus e da terra. Eu não sei em que área esta mulher precisa da resposta do Senhor na vida dela. Eu não sei em que área, Deus amado, este homem precisa da resposta do Senhor na vida dele. Mas eu faço minha as palavras de Paulo, apóstolo de Cristo, quando mesmo frisava essas palavras a dizer assim: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé e sei que Ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos a Ele em oração. Paulo dizia: eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos a Ele em oração. Pois bem, temos a mesma convicção, Senhor da glória, de Paulo, apóstolo de Cristo. Nós temos a consciência de que o Senhor tem o poder para nos alcançar, não apenas com os milagres que nós apresentarmos ou estamos almejando apresentar ao Senhor nesta corrente de oração por milagres, mas com milagres maiores ainda. Eu não sei de qual maneira este adorador encontra-se no exercício da fé dele, a unir com a nossa, nesta grande corrente de oração por milagre. Eu não sei de qual maneira esta mulher ou este homem, Senhor, está aqui, Senhor da glória, exercitando a sua fé, Senhor amado. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão de joelho dobrado, chamando a atenção do Deus da glória, alabrachúria, candaraia. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão de pé, chamando a atenção do Deus da glória, nesta grande corrente de oração por milagre. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com a foto em suas mãos, deste ou desta, do seu familiar, qual precisa que o Deus da glória venha trabalhar na vida deste ou desta. Talvez eu esteja orando, Deus Criador dos céus e da terra, com vidas, com adoradores, adoradoras que estão, Senhor amado, de joelho dobrado, de pé, com a foto em mãos, com copo com água, com chave, com carteira de trabalho, vidas que estão no exercício da sua fé, ainda que não esteja exercitando a fé, mas está talvez com o coração e com a mente inclinado para o Deus Criador dos céus e da terra, assim como em Salmo 121, a princípio o salmista Davi olhava para o monte, quando mesmo indagava a dizer com essas palavras assim: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Mas o que me chama a atenção é que o mesmo salmista que olhava para o monte à espera de ser socorrido, e na mesma frase ele dizia: o meu socorro vem do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Ainda que a princípio Davi olhava para o monte, alabraia chouria cando rebiandaraia, à espera de ser socorrido, na mesma frase ele indagava a dizer: o meu socorro vem do Senhor. Ainda que nós estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre, neste canal provocando o milagre através da adoração, alabrachúria andaraia, ainda que nós estamos nesta grande corrente de oração, onde vidas estão participando através do seu aparelho, o Senhor da glória, onde vidas estão unindo a sua fé com a nossa fé, onde vidas acrescentaram ao seu dia este pequeno momento de exercício de fé, orabacalachúria candaraia, ainda que nós estejamos com o coração, mente e até olhares inclinados para o aparelho, todavia em todo e sobre todo o tempo, assim como Davi frisou essas palavras a dizer em Salmo 121, Davi dizia: o meu socorro vem, é do Senhor Deus Criador dos céus e da terra. Todavia, Senhor da glória, não é esta corrente de oração que socorre a vidas, não é o pastor que está orando quem socorre vida, rabacanda, ramanda e acandaraia, mas é o Deus Criador dos céus e da terra. É o Deus de milagres, sinais e maravilha quem socorre vidas. É o Senhor, alabrai, decanto, rede, andaraia. É o Senhor quem cura, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem transforma, é o Senhor que restaura o que se perdeu. A ti pertence a honra, a glória, o poder e toda exaltação. Alabrachúria, candaraia, todos os testemunhos que foram testificados até os tempos atuais, a honra e a glória sempre foi lá do Senhor. Alabrande, calachúria, andaraia, o milagre que vai acontecer na vida desta mulher, a glória é do Senhor. O milagre que vai acontecer na vida deste homem, o milagre é do Senhor. Eu não sei de qual maneira esse adorador está no exercício da fé dele. Eu não sei de qual maneira esta adoradora, Deus da glória, encontra-se no exercício da fé dela. Ainda que tenha aquela que indaga a dizer assim: mas eu não sei nem como orar. E é por isso que eu não oro junto com o pastor nesta corrente de oração por milagre. É por isso
Eu não sei como orar, mas nós estamos aqui provocando o nosso milagre através da adoração. A Bíblia vai dizer que a mulher do fluxo de sangue, ela tão somente tocou na orla de Jesus. Foi a maneira que ela tinha de provocar o seu milagre. E a Bíblia vai dizer que imediatamente ela foi curada. Eu não sei de qual maneira esse adorador está provocando o milagre dele. Eu não sei, Deus da glória, de qual maneira essa adoradora está provocando o milagre dela. Alabrachuri andará através da adoração, mas eu sei que tu és Deus de milagre, eu sei que tu és um Deus de maravilha, por isso eu te apresento vidas, Senhor da glória, por isso eu te apresento adoradores, adoradoras que unem a sua fé com a nossa, alcança-os com alcance de milagre, Arablaia Shúria Candarábia, Edecalabrande Reia Candaraia. Alcança vidas, adoradores, adoradoras com alcance de milagre. Só o Senhor tem um milagre que essa mulher precisa ser alcançada no Senhor. Só o Senhor tem um milagre que esse homem precisa ser alcançado em Ti, Deus da glória. Alamande Reia Candarábia. Deus, eu te apresento vidas que estão aqui unindo a sua fé com a nossa. Deus, eu te apresento adoradores e adoradoras que estão aqui unindo a sua fé com a nossa nesta grande corrente de oração por milagre. Exercitando a sua fé e crendo que tu és um Deus galardoador. Exercitando a sua fé e crendo que tu és um Deus abençoador. Em Hebreus capítulo de número 11, verso de número 1, está escrito assim: a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Tem pessoas aqui que estão esperando o favor do Senhor. Tem pessoas que estão aqui esperando a misericórdia do Senhor, Deus da glória. Arablachúria Candaraia. Tem pessoas que estão aqui, Senhor amado, esperando, Deus amado, no Senhor, porque a Bíblia vai dizer que aquele que espera em Deus sempre alcança. Quem espera em Deus sempre alcança. Alamai de Calachuri Andarábia. Não estamos aqui nesta corrente de oração por milagres como hobby, apenas para passar o tempo. Não, nós estamos aqui porque cremos que tu és Deus galardoador. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas na parte B está escrito assim: é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxima do Deus da glória. O que nós estamos fazendo nesta grande corrente de oração por milagre é nos aproximando do Deus criador dos céus e da terra. Pois bem, está escrito em Hebreus 11, 6, parte B: é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxime do Deus criador dos céus e da terra creia que Deus existe, e além de crer na sua existência, creia que Ele é galardoador do que o busca. Nós cremos não apenas na existência do Deus criador dos céus e da terra, mas nós cremos também que o Senhor é Deus galardoador, que o Senhor é Deus abençoador, que o Senhor é Deus grandioso. Alabracanda Ramandaia. Deus amado, a nossa irmã Gilânia, que faz parte desta corrente de oração por milagre. A nossa irmã Karina, Deus da glória. Luane Silva, Deus amado. Joana Dark, Senhor da glória. Senhor, nossa irmã Ritinha, Senhor da glória. Vidas, adoradores, adoradoras que unem a sua fé com a nossa nesta grande corrente de oração por milagre. Alabrachúria Candaraia. Vai alcançando, Deus, a vidas. Vai alcançando, Deus da glória, adoradores. Vai alcançando, Deus da glória, adoradoras, com o favor do Senhor. Ainda que nós tenhamos a consciência de que o significado da palavra bênção é favor imerecido, mas ainda sem merecer. Tivemos inúmeros os testemunhos. Na semana passada foram 2 testemunhos de restituição sentimental. Tivemos testemunho de cura, de providência financeira. E a Bíblia não fala, Deus da glória, assim a respeito dos seus feitos, que o Senhor começa a excelente obra de milagre e a deixa pela metade, mas ao contrário, a palavra do Deus da glória vai dizer assim: aquele que começou a boa, a excelente obra em nossa vida, Ele é fiel para dar continuidade. Ora Candarábia.
Senhor, Tu és fiel, Senhor da glória. Tu és fiel, Deus da glória, para dar continuidade. Ainda que eu fisicamente seja limitado, não posso alcançar a toda causa, Senhor, do meu irmão, da minha irmã, mas eu sei que o Senhor pode alcançar o que talvez ela agora está pedindo ao Senhor, o que talvez ele agora esteja pedindo ao Senhor, pois eu me lembro, Deus da glória, das palavras do Teu servo Davi, quando ele indagava, e eu creio que o salmista estava se referindo ao Espírito Santo do Deus da glória, porque Davi dizia assim: Senhor, Tu me sondas, Senhor, Tu me conheces, Senhor, Tu sabes do meu sentar, o levantar. Muitas das vezes as palavras não me chegam nem na boca, mas Tu, Senhor, Tu conheces as minhas petições bem antes que eu converta-as em palavra, segundo o salmista Davi. Quando nós adoramos ao Deus da glória, nós somos policiados pelo Espírito Santo. Ele toma conhecimento do que nós almejamos ser alcançado pelo Deus da glória, até antes que nós convertemos em palavra. Portanto, eu creio, Deus, que Tu sabe o que essa mulher, o que esse homem precisa. Então eu te peço, humilde e gentilmente, ao Espírito Santo do Deus da glória, vai sondando mente e coração neste momento, contemplando a cada petição. Ramande Kalayashuri Arábia, vai alcançando as vidas com alcance sobrenatural da glória. Rabaia Candaraia, a história vai dizer que Jacó até entrou no val de Jaboque como Jacó, mas ele não saiu como Jacó, ele sai como Israel. O anjo olha para Jacó e diz: a partir de hoje tu não se chamarás mais Jacó, mas tu se chamarás Israel. Eu creio que vidas que estão aqui não vai sair com a mesma preocupação, com os mesmos problemas, porque o Deus que não faz acepção de local, mas o Senhor narra nas suas palavras a dizer que onde houver dois ou mais reunidos no nome do Senhor, o Senhor fará-se presença neste lugar. Eu creio que o Senhor já está presente na pessoa do Espírito Santo, a contemplar a cada petição. Vai de encontro, Pai, o que esta mulher, o que este homem precisa, será alcançado, alcançada pelo Senhor. Alabrashuri andaraia, ramante kalaia shuria candaraia, orablasheuri andaraia. Senhor da glória, a nossa irmã, Senhor amado, a Joana Dark, que precisa, Senhor, da transformação do esposo dela, a nossa irmã Joana Dark, que precisa do trabalhar do Senhor na área familiar da tua serva, um renovo do Senhor na vida dela. Alabracandaraia, a nossa irmã, Senhor, entrega em tuas mãos, Senhor da glória, a nossa irmã Ruth, Senhor da glória, que precisa que o Senhor abra uma porta de emprego. Ramande Kalachegue, Deus amado, a nossa irmã Karina, que precisa que o Senhor trabalhe nas áreas da vida dela, jogando por terra toda a arte do adversário, toda a artimanha, Deus da glória. Nossa irmã Dilânia, também entreguei em tuas mãos. Laiachuria Candarábia, Oriande Kalachuria Andarábia, Deus, entreguei em tuas mãos, Senhor Luciene. Entreguei em tuas mãos, Maria, entreguei em tuas mãos, Maxwell, Senhor da glória, que te pede pela área familiar dele. Deus, são vidas, são adoradores, Pai. Relatamos alguns nomes, mas há mais nomes, há mais vida. Mas nós apresentamos, Senhor amado, e pedimos, Deus, vai de encontro a cada vida, a cada adoradora que une a sua fé com a nossa, nesta grande corrente de oração por milagre, independente de qual seja o milagre que esse adorador ou adoradora veio buscar no Senhor. Nesta grande corrente de oração por milagre, eu creio que o Senhor vai responder com milagre, porque o Senhor Jesus, o seu Filho amado, Ele nos orientou a respeito do poder de resposta que tem na oração. Jesus, Ele orientando a respeito do poder de resposta que tem a oração. Jesus, Ele olha para os discípulos e Ele diz assim aos discípulos: tudo o que pedires ao meu Pai, em oração crendo, em o meu nome recebereis. Jesus, Ele poderia dizer: olha, se pedires alguma coisa em oração, meu Pai, alguma coisa vos será cedido. Mas Jesus, Ele olhando para os discípulos, Ele disse: tudo o que pedires ao meu Pai em oração, em meu nome, recebereis. Deus foi o seu Filho amado Jesus que disse que tudo que nós apresentarmos ao Senhor, todas as causas, tudo que nós apresentarmos em oração ao Deus Criador dos céus e da terra, crendo em o nome do Senhor Jesus, nós receberemos. Tem pessoas aqui como a nossa irmã Rutinha que precisa de uma porta de emprego que se abra.
Tem pessoas que precisam que o Senhor trabalhe na área familiar, talvez libertando dos seus familiares. Tem pessoas que estão aqui que precisam, Deus da glória, de uma restituição sentimental. Tem pessoas, Deus amado, que está aqui que precisa, Senhor amado, de uma vitória talvez sobre causas que estão na justiça. Independente de qual seja o tema e o milagre que esse adorador, essa adoradora que encontra-se aqui unindo sua fé com a nossa, almeja ser alcançado por ti ou alcançada por ti, Deus da glória. Eu faço minhas as palavras de Paulo, apóstolo de Cristo, quando mesmo frisava dizer assim: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé e sei que Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos. Portanto, eu creio, Deus amado, que a nossa oração não é em vão, porque não estamos aqui adorando a Baal. Baal é um Deus teórico, Baal é um Deus morto, um Deus que não tem poder de resposta. Não estamos aqui adorando a Baal. Baal é um Deus teórico que dentro dessa tese a Bíblia se tornaria apenas um conto de fada, apenas um era uma vez. Estamos aqui adorando ao Deus de Elias, aquele que responde. Oh, Ramande Candaramandaya Candarábia. O profeta Elias, bem antes do mesmo ser conhecido como o profeta de fogo, ele tinha tanta certeza que o Deus criador dos céus e da terra é um Deus que nos responde, e responde-nos com o tema que nós apresentamos na oração. Que Elias olha para os profetas de Baal assim, e ele diz assim: vamos adorar, cada um adore ao seu Deus, mas o Deus que responder com fogo, esse será o Deus de Israel. Elias não apenas lança um desafio aos profetas de Baal, Alabrashuri Andaraia, mas ele diz, Alabrashuri Andaraia, ele diz assim: o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus em Israel. E mande Kalashuri Andaraia, o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus em Israel. Elias, ele não só lança um desafio aos profetas de Baal, mas ele coloca um tema naquele desafio. O profeta Elias, ele diz: cada um adore ao seu Deus. Porém, o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus em Israel. Elias lança um desafio de oração temática. Ele lança um desafio de oração, mas ele coloca um tema. E ele diz assim: ó, o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus em Israel. E assim nós estamos, Deus Criador dos céus e da terra, como o profeta Elias. Estamos aqui fazendo uma oração temática, mas o tema da nossa oração é milagre. Estamos aqui neste grande clamor por milagre, porque nós cremos, Deus da glória, que Tu és um Deus de milagre. Alabrashuri Andaraia, Alamande Candarábia, Uriande Candarábia, Shuri Andaraia. Deus Criador dos céus e da terra, o que me chama a atenção é que os profetas de Baal se cortam, se retalham e não obtêm resposta de Baal. Elias fica ali apenas aguardando o seu momento de adorar. A Bíblia vai dizer que Elias para o altar. Elias conserta o altar. Orabande Kalashuri Andarábia. Agora Elias olha para o céu e clama ao Senhor, assim como nós estamos clamando nesta grande corrente de oração por milagre. E Tu és aquele que responde ao profeta Elias diante dos olhares dos profetas de Esi, profetas de Baal, de Acabe, de Jezabel, de todo o povo de Israel. O Senhor responde com fogo, e a Bíblia vai dizer que o fogo consume aquele holocausto. Deus que respondeu ao profeta Elias diante de olhares, vai haver resposta. Eu creio, clamo e profetizo que essa mulher veio buscar no Senhor. Vai haver da Canda, Rabashuri Andarábia. Vai haver resposta, Senhor, que esse homem veio buscar no Senhor. Porque não estamos aqui nesta corrente de oração por milagre, adorando a Baal, mas adorando a um Deus de resposta, adorando aquele que responde, adorando aquele que não nos deixa clamar em vão. Oh, Deus Criador dos céus e da terra, eu creio que o Senhor é Deus de resposta, Senhor. Assim como o Senhor respondeu o profeta Elias, que fez uma oração temática. Eu não sei qual o tema que essa mulher ou este homem está apresentando aqui. Algumas pessoas apresentaram o tema, mas outras não. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor vai responder a cada vida com um tema que a mesma, precisa ser alcançada no Senhor. Eu creio que o Senhor vai responder a cada vida, Pai, com um tema que este ou esta precisa ser alcançada no Senhor. Por isso eu entrego em Tuas mãos cada vida. Eu entrego em Tuas mãos a cada adorador, juntamente com os mesmos, as mesmas, as suas causas. O milagre que esse adorador precisa viver no Senhor. O milagre que essa adoradora precisa viver no Senhor, Deus da glória. Porque Tu és um Deus de milagre.
porque Tu és um Deus de maravilha. Nós estamos aqui fazendo esta grande corrente de oração por milagres apenas como um hobby para passar o tempo. Estamos aqui nesta corrente de oração por milagres porque nós cremos que nós temos nos altos céus um Deus todo-poderoso capaz de tocar em nossa vida, em nossa história, com milagres sobrenaturais da glória. Só o Senhor tem o milagre que essa mulher veio buscar no Senhor. Só o Senhor tem o milagre que esse homem veio buscar, Senhor amado, e vivenciar no Senhor. Por isso eu peço ao Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, entra com o milagre que essa mulher precisa. Entra com o milagre que esse homem precisa, Deus da glória. Alcança vidas e histórias com alcance de milagre, em nome do Senhor Jesus. Alcança vidas e histórias com alcance de milagre, Pai. Muda situações que talvez para homens, mulheres, estejam difíceis, talvez insustentáveis de vivenciar. Ah, Senhor, Tu és aquele que abriu um caminho no meio do mar, só para dar vitória para Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel passar. Pois a história vai dizer que Moisés estava lá no deserto, fugindo de Faraó, mas indo em direção também à promessa que o Senhor havia feito. Agora um mar tenta parar Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel. E quando Moisés provoca o seu milagre, através da adoração, o Senhor abre um caminho no meio do mar. E Moisés, Arão, Miriam atravessa aquele mar, cantando o hino da vitória. Ah, Senhor, Tu és aquele que quando Josué, Caleb e o povo de Israel chega na terra prometida, ali estava uma muralha indestrutível. E imediatamente Josué, Caleb e o povo de Israel adoram ao Senhor. E o Senhor orienta eles que eles venham provocar o seu milagre através da adoração, adorando e rodeando aquelas muralhas. A história vai dizer que enquanto Josué e Caleb adoram ao Senhor com o povo de Israel rodeando aquelas muralhas, as muralhas começam a cair por terra. Eu não sei o que tem se levantado contra a felicidade dessa mulher que aqui se encontra. Eu não sei o que tem se levantado contra a felicidade, a história deste homem que aqui se encontra. Talvez eu esteja orando com pessoas que são vítimas de obras de bruxaria, macumbaria, maldição lançada, talvez até por palavra. Pessoas que alguém ou alguma horta espiritual está se levantando contra o seu relacionamento, levantando-se talvez contra a sua área da saúde, levantando-se talvez contra a sua área familiar, talvez tocando na sua área financeira, porque tem muitas das vezes afrontas, muitas das vezes tem hostes espirituais que se levantam contra nós e nós não tomamos conhecimento porque os nossos olhos não podem contemplar, mas ainda que nós não tomamos conhecimento, Pai, Tu és o Deus que peleja pela sua igreja, pelo seu povo, mesmo sem nós termos conhecimento, Deus da glória. Alabra Shuri Andaraia, Shuri Andarábia. O Senhor toma conhecimento das pelejas que nos vem a nos afrontar no mundo espiritual mesmo sem nós vermos, pois a Bíblia vai dizer no livro de Daniel, capítulo de número 10, verso 1 em diante, Daniel era um profeta que orava 3 vezes ao dia. A Bíblia vai dizer que Daniel jejuou durante 21 dias, orando, clamando ao Deus da glória, e o Senhor já havia enviado o anjo Gabriel, que era o mensageiro, até o profeta Daniel, mas o que nos chama a atenção é que o príncipe da Pérsia estava impedindo a mensagem de chegar, estava impedindo a vitória de chegar, e Tu és aquele que enviou Miguel, o arcanjo, para pelejar, Orabacandaraia, Candarábia, e de repente diante do profeta Daniel, o anjo Gabriel aparece e diz, Daniel, homem muito amado do Senhor, desde a primeira vez, Daniel, em que você inclinou a adorar o Deus da glória, eu, Gabriel, já havia sido enviado ao seu encontro, mas o príncipe da Pérsia, ele estava me impedindo de chegar até você. Então Deus, Criador dos céus e da terra, enviou Miguel, um arcanjo, um anjo de peleja, e por isso estou aqui. Deus, Criador dos céus e da terra, se no invisível, Deus amado, se no mundo espiritual, Senhor amado, tem algo se levantando contra esta mulher, tem algo se levantando contra este homem, Arabraxúria, Candaraia, Oriande, Candarábia, tem algo se levantando contra essa família, Orabacandaraia, porque tem pessoas aqui, Senhor da glória, que está com a peleja travada pelo seu familiar.
Ramanto, Rabaia, Candarábia. Tem pessoas que estão aqui, Deus da glória, que está numa peleja espiritual, e muitas das vezes a fúria do adversário não é nem contra ele ou contra ela, mas é contra um dos seus, Deus da glória, e este guerreiro está pelejando pelo céu, e esta guerreira está aqui para pelejar pela sua história. Rabachuri, Andarábia. Tem pessoas que estão aqui, Deus da glória, que muitas das vezes é horta espiritual maligna, o adversário intentando contra este ou esta a pelejar, persistindo, Deus da glória, assim como no mundo espiritual, ainda que o profeta Daniel, os seus olhos humanos não puderam contemplar aquela peleja, mas o Senhor estava pelejando por Daniel, o profeta. Peleja pelo relacionamento desta mulher, peleja pelo relacionamento deste homem, peleja pela família desta mulher, peleja pela família deste homem. Rabaia, Candarábia. Toca nesta saúde com um toque de cura, peleja pela vida financeira. Orabacaia, Candarábia. Deixa o desta que está desempregado, endividada. Oriande, Calachuri, Andaraia. General de batalha, Deus que responde a oração dos teus servos e serva. Orabacanda, Raia, Candarábia. Pois a Bíblia vai dizer que Daniel orou e houve resposta. A Bíblia vai dizer que Moisés orou e o mar se abriu. Orablachuri, Andaraia. Em 2 Crônicas 20:15, a Bíblia vai dizer que havia uma grande peleja contra o rei Josafá, rei de Judá, e ele coloca a sua congregação para orar. Ele começa a orar, o Senhor levanta no meio da congregação um profeta de nome Jaziel. O profeta aponta o dedo de profeta para o rei Josafá, rei de Judá, e diz assim para ele: ó rei Josafá, rei de Judá, credes tu no Senhor seu Deus e sereis salvo. Credes tu nos profetas do Senhor e prosperareis. Assim te diz o Senhor dos exércitos. Esta peleja não é sua, Josafá. Essa peleja é do Senhor. Pai, o Senhor tomou a peleja de Josafá, e era uma luta que fisicamente Josafá não tinha condição nenhuma de vencer. Eram muitos os soldados que se levantaram contra ele, contra o seu reino. Os soldados de Josafá não eram nada diante dos inimigos. Certamente, à luz da lógica, seriam massacrados. Mas o Senhor confundiu os inimigos de Josafá, de maneira que eles começaram a pelejar um contra o outro, começaram a se destruir sozinhos. Decalai, decandarab, Ashúria. Oramante, calai, Ashúria, andarai. E tudo que Josafá fez foi orar ao Senhor. E o Senhor tomou a peleja de Josafá. E é o que nós estamos fazendo aqui, nesta grande corrente de oração. Estamos orando ao Senhor e pedindo o favor do Senhor. Mas se porventura, diante dessa campanha de oração, diante, Senhor, dessa transmissão, desse vídeo, houver pessoas que não conseguem ser felizes, porque é vítima de alguma obra maligna, se diante desse vídeo tiver pessoas aqui, Deus da glória, que precisa, Senhor amado, que o Senhor envie anjo para pelejar a favor da felicidade desta, ou de um dos seus familiares. Ah, Senhor, peleja por esta mulher, peleja, Deus da glória, por este homem. Nós estamos fazendo grande clamor por milagre, mas se porventura Deus, Criador dos céus e da terra, no invisível, no oculto, há algo impedindo o milagre desta mulher de acontecer, o milagre deste homem de acontecer, Deus peleja por este, peleja por esta, assim como o Senhor pelejou por Josafá, assim como o anjo pelejou por Daniel. Toma a peleja, Pai, toma a causa deste adorador, tome a causa, Deus da glória, desta adoradora, que une a sua fé com a nossa. Alcance-a com alcance de milagre. Alcança-o, ó Deus da glória, com alcance de milagre. Com milagre que este precisa ser alcançado no Senhor. Com milagre que esta precisa, Deus amado, ser alcançada no Senhor. Nós estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagres. Porém, sabemos que o único autor dos milagres, e já aconteceram, e os milagres que irão acontecer, é o Senhor. Ainda que tenha aquelas que indagam a dizer assim: mas eu não sei nem como orar.
É por isso que eu não participo desta corrente de oração por milagres. Mas como diz o nosso canal, provocando milagres através da adoração. O que nós estamos aqui é provocando o nosso milagre através da adoração. Até porque nós sabemos que a Bíblia vai dizer que não tem quem saiba orar. A Bíblia diz que nenhum de nós sabemos como orar, mas é o Espírito Santo do Senhor. É Ele quem vem até nós, pega as nossas orações e leva-as ao Rei da Glória, apresentando ao nosso Deus com gemidos inexprimíveis. Eu peço ao Senhor, Espírito Santo, não permita que as nossas petições limitem apenas ao teto deste lar, ou ao teto de cada lar representado, mas eu peço ao Senhor para que cada petição chegue ao trono da sua glória e a sua narina como cheiro suave, para que o meu irmão, para que a minha irmã volte aqui e testifique o feito do Deus Criador dos céus e da terra, na história dela, na história dele, em forma de milagre. Estamos no mês de julho, e eu creio que ainda nesse mês de julho, vidas serão alcançadas pelo favor do Deus da glória. Eu creio que ainda nesse mês de julho vai haver testemunho sobrenatural da glória. Esse adorador que está aqui não apareceu do nada. Esta adoradora que está aqui não apareceu do nada. Mas eu creio que está aqui porque o Senhor está tocando na história dele. Porque eu creio que o Senhor está tocando na história dela com um toque de milagre. Em nome do Senhor Jesus, com um toque de milagre. Por isso, Senhor da glória, eu peço ao Senhor, contempla a cada clamor, a cada petição, a cada causa, Senhor da glória, a cada adoradora, com alcance de milagre e com milagre sobrenatural da glória. Só o Senhor é um Deus de milagre, só o Senhor é um Deus de maravilha, Senhor da glória. Por isso nós entregamos cada vida em suas mãos. Senhor, eu também quero acrescentar a oração por milagre. Eu quero acrescentar um pedido ao Senhor pelo milagre na área sentimental. Talvez eu esteja orando aqui com mulher, com homem, está com relacionamento abalado, lares que deveria ser o ninho do amor, lares onde deveria ter palavras bonitas, onde o casal deveria ter felicidade, mas talvez dentro desse lar já não tem mais felicidade. E nós sabemos que a Bíblia vai dizer que o adversário tem 3 intuitos. A Bíblia diz que o adversário ele veio senão matar, roubar e destruir. Talvez o adversário tenha destruído a alegria neste lar. Talvez o adversário tenha destruído a confiança neste relacionamento. Por isso eu quero entregar em tuas mãos, Senhor da glória, a vida sentimental desta mulher, a vida sentimental, Senhor da glória, deste homem, Senhor amado, que une a sua fé com a nossa. Se porventura, Deus amado, entre as petições por milagre, haja vidas aqui, adoradores, adoradoras que o milagre, que esse precisa ser alcançado pelo Senhor, que esta, Deus amado, precisa ser alcançada pelo Senhor. Se for um milagre, Senhor, na sua área sentimental, toca neste relacionamento, Senhor da glória, seja namoro, noivado, casamento, toca com toque de milagre. Quantas e quantas das vezes nós oramos, Senhor da glória, e nos alegramos com as restituições sentimentais que aconteceram. Nós postamos ano após ano na FOIU agradecimentos porque o relacionamento foi restaurado. Nós postamos anos após anos vídeos de agradecimento, 2022, 2023, 2024. E a Bíblia não fala que o Senhor começa uma excelente obra de milagre e deixa pela metade, mas a sua palavra vai dizer, Senhor amado, aquele que começou a boa, a grande, a excelente obra em nossa vida, Ele é fiel para dar continuidade a esta obra de milagre. A Bíblia fala que o Senhor é fiel para continuar. Senhor da glória, nós não vamos jamais, em momento nenhum, subestimar a inteligência do adversário, porque ele é inteligente. O adversário, ele sabe que quando ele toca na área sentimental, ele não está tocando apenas em uma vida apenas, mas em toda uma família. Ele é inteligente, ele sabe disso. Efésios capítulo de número 6, verso de número 13, está escrito: porque nós temos que lutar contra as astutas ciladas do adversário.
Ele é astuto, ele é inteligente. Ele sabe que tocando em uma história, em uma família, em um relacionamento, ele destrói toda uma família. Quantas famílias destruídas. E nós vemos que esse mundo tem tentado colocar na mente das pessoas que é normal ver a família destruída. Orablai, Decan, Daraia, Shuri, Andarábia. Mas nós sabemos, Senhor da glória, que não é normal, mas é o objetivo do adversário, essa separação, essa desunião familiar. Porque o Deus que nós estamos orando é Deus de união. O Deus que nós estamos orando é um Deus de amor. Em João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O maior símbolo do Senhor na cruz do Calvário foi amor. Portanto, o Senhor da glória, se diante dessa transmissão tenha vidas, adoradores, adoradoras, está aqui lutando pelo seu relacionamento. Deus, eu quero unir a minha fé com a fé deste, Senhor da glória. Senhor, eu quero unir a minha fé com a fé deste e pedir pela vida sentimental desta mulher ou deste homem. Quantas e quantas das vezes, quando nós vamos fazer a oração individual, nos deparamos a ler pedidos de orações como esse. Pastor, eu preciso de oração porque meu esposo saiu de casa, me abandonou. Pastor, eu preciso de oração porque fui abandonado pela minha esposa. Quantos relacionamentos, Senhor amado, o adversário já destruiu. Ainda que nós tivemos, e eu me lembro com alegria, né? Só na live, na semana passada, só em um dia de live, aqueles 2 testemunhos de restituição sentimental. Mas há mais vidas com relacionamento destruído. Por isso eu não posso deixar de acrescentar a oração por milagre, um pedido a Ti, Deus da glória, que se diante dessa transmissão tenha vida adoradora, com seu relacionamento abalado ou até destruído, toca na vida sentimental desta mulher com restauração, toca na história sentimental desse homem, Deus da glória, com toque de restauração, de restituição, pois a Bíblia vai dizer em Jó 42, Jó não estava orando nem por ele, Jó orava pelos seus amigos, quando Deus, a qual nós estamos adorando agora, tocou na história de Jó com toque de restauração, com toque de restituição, e a Bíblia vai dizer que houve restauração das percas na história de Jó. Portanto, Deus, Criador dos céus e da terra, se diante desta grande corrente de oração por milagre, Senhor, entre as petições por milagre, o milagre que este ou esta precisa vivenciar, será alcançada no Senhor, na vida do mesmo, da mesma for, na história sentimental, toca neste relacionamento, assim como o Senhor tocou na história de Jó, toca na história sentimental desta mulher, toca na história sentimental deste homem, com toque de restauração. Jó não orava por ele orava pelos seus inimigos, e houve restauração das percas na história de Jó. Talvez eu esteja orando com uma mulher, com um homem, que a sua terra sentimental está arrasada, está destruída. A sua terra sentimental está destruída a tamanho, ao ponto deste ou desta, Deus da glória, já nem acreditar mais no amor, ou que possa alguém ser feliz na vida sentimental. O abalo às vezes é tão grande, Deus amado, e nós sabemos que o Senhor é o próprio símbolo do amor. Por isso eu apresento ao Senhor a vida sentimental desta mulher, a vida sentimental deste homem, o relacionamento deste ou desta. Deus, toca com toque de milagre, com toque de restauração para relacionamentos destruídos, vidas adoradores, adoradoras, Deus da glória, que unem a sua fé com a nossa, e talvez esteja com a sua terra sentimental destruída, arrasada, amargando, Deus amado, a dor da solidão, do abandono. Ora blachegue andaraia. Senhor, em 2 Crônicas 7 vai dizer que acabando, pois, Salomão de orar, a glória do Senhor encheu o templo, de maneira que Salomão, sacerdote, não conseguiram ficar aos seus pés. Mas no verso 14, o próprio Deus da glória fala à sua igreja dizendo: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se convertendo dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, nós somos o povo que chama pelo seu nome, Orabacandaraia, e talvez a terra que precisa ser sarada seja a terra sentimental desta mulher que está aqui. Talvez, Deus amado, a terra que precisa ser sarada talvez seja a terra sentimental deste homem. Por isso eu acrescento, Deus, Criador dos céus e da terra, eu acrescento a vida sentimental desta mulher, a oração por milagre, eu acrescento a história sentimental deste homem,
homem ao grande clamor por milagre. Deus, Criador dos céus e da terra, se porventura entre as petições por milagre haja um pedido, Senhor, na vida sentimental, Rabande Kalashuri Andaraia, haja relacionamento abalado, até destruído, toca na vida sentimental desta mulher, toca na história sentimental deste homem, Deus da glória, com um toque de milagre. Arablashuria Candaraia, Uriante que ando Rebiashuri Andaraios, toca com toque de milagre, Deus da glória. Arablai de Kalashuri Andaraia, e restaura esse casamento, namoro, noivado, em nome do Senhor Jesus. Assim como eu me alegrei, o Senhor sabe disso, na semana passada, com testemunho de restituição sentimental. Eu creio, clamo e profetizo que novos testemunhos de restauração sentimental há de acontecer para a honra e para a glória do Senhor. Eu creio, clamo e profetizo novos testemunhos de restauração sentimental. Também quero acrescentar à oração por milagre um pedido ao Deus Criador dos céus e da terra, pelo milagre, Senhor amado, na área da saúde. Se aqui há pessoas enfermas, Deus da glória, que precisa, Senhor amado, da cura. Pessoas que estão debilitadas, mas está aqui fazendo parte desta campanha de oração por milagre. Deus amado, eu venho pedir ao Senhor, toca com toque de cura sobre esta mulher. Toca, Deus da glória, com toque de cura sobre este homem. Em nome do Senhor Jesus. Deus amado, pessoas que unem a sua fé com a nossa nesta grande corrente de oração por milagre. Vidas que creem que o Senhor pode curar. Vidas que creem que pode ter a sua saúde restaurada. Talvez eu esteja orando por pessoas que estão até com cartela de remédio em suas mãos, dizendo: Deus, é remédio para tudo dentro da minha casa. Eu já estou me tornando uma pessoa totalmente dependente dessas químicas, Senhor da glória. O que está acontecendo com a minha saúde, que está cada vez mais se esvaindo. E eu me lembro, Deus da glória, da profecia do profeta messiânico, este de nome Isaías. Isaías foi um dos profetas maiores. Foi conhecido como profeta messiânico porque foi aquele que profetizara o Messias. Mas entre as profecias do profeta Isaías, um dos profetas maiores, há uma que me chama a atenção, e eu vou conjecturá-la para que possamos ter um paradoxo melhor da história. Eu conjecturo que Isaías, entre as profecias, uma revelação vem diante dele. Agora o profeta Isaías vê o Messias na cruz do Calvário. Então ele diz assim: ele levou sobre si, na cruz do Calvário, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre suas feridas nós fomos curados. Sobre as suas feridas nós fomos sarados. Senhor, o profeta Isaías, ele disse que o seu filho amado Jesus, ele já levou na cruz do Calvário todas as dores. Ele já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. Por isso eu peço a ti, Deus Criador dos céus e da terra, se diante dessa transmissão tem adoradora, enferma, restaura a saúde deste homem agora, Senhor. Restaura a saúde desta mulher agora, Senhor da glória. Joga por terra todas as dores, toda a enfermidade, Senhor amado. Alamante que o rabande candarai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor da glória. Se tem pessoas aqui nessa transmissão enferma, vai tocando agora, Pai, com um toque de cura sobre as dores que incomodam esta mulher. Vai tocando agora, Deus, Criador dos céus e da terra, com toque de cura sobre as dores que incomodam este homem. Em o nome do Senhor Jesus, toda enfermidade vai caindo por terra. Em o nome daquele que já levou na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. Deus, Criador dos céus e da terra, toca da ponta do cabelo à planta dos pés nesta mulher com toque de cura. Toca da ponta do cabelo à planta dos pés deste homem com toque de cura, Senhor da glória. Arabante calaya candarabia, oramande reia candaraio, harablai de canto rebia shúria, oriente que o rabai de calashúria andaraia. Em o nome do Senhor Jesus, toda enfermidade vai caindo por terra. Em o nome do Senhor Jesus. Toca da ponta do cabelo à planta dos pés com toque de cura. Jogando por terra toda dor, toda enfermidade. Senhor, onde estiver doendo sobre o corpo desta mulher,
Deus da glória, onde estiver doendo sobre o corpo deste homem, vai jogando por terra agora toda a enfermidade. Vai jogando por terra agora todas as dores. De Candaraia, Xúria, Candarábia. Uriante que ando, Rebia, Xúria. Alablante que o lablande, Reia, Candaraia. Toda dor vai saindo agora. Saia da mente desta mulher, deste homem. Saia da cabeça. Saia dos braços agora em nome do Senhor Jesus. Dores nas pernas vão desaparecendo agora. Dores nos dentes vai saindo agora. Em nome do Senhor Jesus. Alabai de Candurébia, aonde estiver doendo no corpo desta pessoa, em o nome daquele que já levou na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade, eu determino agora, se tem pessoas enfermas aqui agora, Deus, Criador dos céus e da terra, em o nome do seu Filho amado Jesus, aquele que já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade, eu determino agora, toda dor vai caindo por terra agora, Alamante, Raia, Candaraia, Candarábia, toda enfermidade vai caindo por terra agora, em o nome daquele que levou sobre si na cruz do Calvário toda a enfermidade agora, Alabaia, Candurebe, Andaraia. Em nome do Senhor, vai restaurando a saúde desta mulher. Em o nome do Senhor, vai restaurando agora a saúde deste homem. Essa infecção neste corpo sai agora. Em nome do Senhor Jesus, infecção vai saindo de dentro desta pessoa agora. Alabrachuri andaraia, orabacanda raia candaraia. Oh, o Espírito Santo do Deus da glória, começa a tocar nesta pessoa agora de dentro para fora. Espírito Santo do Deus da glória, vai tocando nesta pessoa agora. É de dentro para fora, com toque de cura, alabacandaraia, candarábia, vai limpando essa pessoa agora, de toda enfermidade agora, Espírito Santo do Deus da glória, em o nome do Senhor Jesus, aquele que já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade, eu peço agora, vai limpando toda a infecção agora, toda a inflamação agora. Urabacandaraia, candarábia, em o nome do Senhor Jesus. Nódulo, você já foi levado na cruz do Calvário. Você já foi vencido na cruz do Calvário. Sai agora dessa pessoa. Ramande que o rabaia candarábia, em o nome do Senhor Jesus, eu determino agora. Esse câncer sai agora de dentro desta pessoa. O Senhor e Salvador Jesus Cristo já levou. Ele já levou. Ele já levou, Ele já levou, Ele já levou na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. Ramande candaramandaya candarábia. Oriande que anda rabandaia candarábia, vai limpando essa pessoa agora, ó, o Espírito Santo do Senhor, vai limpando agora de dentro para fora, vai tirando esse cisto agora, aramande candarábia, vai queimando este mioma agora, ó, o Espírito Santo do Deus da glória. Arablante que andaraia shuri andarábia, oh Espírito Santo do Deus da glória, aramande candaramandaia candarábia, vai tocando nesta pessoa com toque de cura sobre toda a enfermidade. Deus, eu te apresento esta pessoa com a pressão desregulada, orabande candarábia, toca agora na pressão, toca agora nesta pressão, Espírito Santo do Deus da glória, toca com toque de restauração desta saúde. Que onda ramandaia, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, certa vez indagando, ele dizia que tudo é possível para aquele que crê. Eu creio na cura desta mulher, deste homem, e se o mesmo ou a mesma crer, não falta mais nada, Senhor. Apresentamos diante do Senhor a nossa fé, porque nós aprendemos que quem planta a fé colhe milagre. Então eu creio no milagre, Senhor. Eu creio no milagre, Deus, Criador dos céus e da terra. Eu creio no milagre do Senhor. Alamande reia candarábia, urablachuri andarai, de que ando rebia chúria, e mande queia candarábia. Eu creio, Senhor, na restauração da saúde desta mulher. Eu creio, Deus, Criador dos céus e da terra, na restauração da saúde deste homem. Eu creio que essa enfermidade já está caindo por terra agora.
Porque o profeta messiânico este de nome Isaías, um dos profetas maiores, ele narrou o Messias na cruz do Calvário, dizendo que ele levou sobre si na cruz do Calvário todas, não foram algumas, mas foram todas as nossas enfermidades. Portanto, eu peço ao Deus Criador dos céus e da terra, toca com toque de cura sobre toda dor, inflamação, infecção agora. Lablande calachuri andarábia, queime esse nódulo, queime esse cisto, queima, Deus da glória, esse mioma, este câncer, ramande calachuri andaraia, vai tirando essa inflamação agora, vai desinflamando agora, vai damande calachuri andaraia, em o nome do Senhor Jesus. Talvez, Deus Criador dos céus e da terra, eu esteja orando com vidas, adoradores, adoradoras que estão aqui, representando a um dos seus, aquele, aquela, qual este ou esta, Deus da glória, precisa que o Senhor venha tocá-lo, tocá-la, com um toque de cura sobre as dores e enfermidade. Ah, Senhor amado, talvez eu esteja orando com uma mãe que precisa que o Senhor venha curar o seu filho ou filha, ou este pai, oh Deus Criador dos céus e da terra, talvez eu esteja orando com um filho, uma filha, que precisa da cura para com o seu pai ou mãe, talvez eu esteja orando com um neto, uma neta, que precisa que o Senhor venha curar o seu avô, a sua avó, talvez eu esteja orando com um familiar que está aqui representando a este ou esta que precisa do favor do Senhor em forma de cura, talvez eu esteja orando, Deus da glória, com vidas que estão representando aquele, aquela, que talvez esteja até num leito do hospital, e eu me lembro, Deus Criador dos céus e da terra, que entre as suas palavras em Salmo 91 está escrito: ah, Senhor amado, que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito, e é dentro do contexto da sua palavra de Salmo 91, é que eu peço ao Senhor da glória, envia um anjo com um toque de cura, aonde esta pessoa representada ou representado por este homem ou mulher, aonde se encontrar, Deus da glória, envia um anjo da cura e toca agora, com toque de cura, Deus amado, Ramande Kalashuri Andaraia, vai tocando agora. Eu quero unir a minha fé com a fé desta mãe que pede a cura do seu filho ou filha. Eu quero unir a minha fé com a fé deste esposo que pede a cura da sua esposa. Eu quero unir a minha fé com a fé desta esposa que está aqui pedindo a cura desse esposo. Alamande reia candarábia, urabacanda ramandaia candaraia. Deus, estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre, porque está escrito em Hebreus 11:6, parte B, é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxime do Deus da glória creia não apenas na sua existência, mas creia que Deus, ele é galardoador, e eu creio, Pai, que o Senhor já está tocando em vidas e história agora, com um toque de milagre. Alabacaia candarábia, urabacando rebiandaraia, urabacala xuriandaraia. Eu creio no poder da oração, porque a nossa oração é designada àquele que tem todo o poder nos céus e na terra, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos orientou a respeito do poder de resposta que tem a oração. Então Jesus, ele dizia ao discípulo: tudo o que pedires ao meu Pai em oração, crendo em meu nome, recebereis. Jesus, ele poderia limitar milagre. Jesus, ele podia dizer: olha, se pedires alguma coisa ao meu Pai em oração, em meu nome, alguma coisa vos será cedida. Mas o seu filho amado Jesus, Deus da glória, ele não colocou limite de milagre, mas ele disse: tudo o que pedires ao meu Pai em oração, crendo, em meu nome recebereis. Tem pessoas aqui pedindo cura, tem pessoas aqui pedindo pela vida sentimental, tem pessoas pedindo por porta de emprego, tem pessoas pedindo pela libertação de um dos seus familiares. Deus, são diversificados o tema da petição por milagre, mas todavia, em todo e sobre todo tempo, o nosso clamor, a nossa adoração é o único Deus, ao Deus de resposta, ao Deus de Israel, ao Deus que se apresentou a Jeremias como Deus de resposta. Jeremias, clama-me e respondar-te-ei, Jeremias 33:3. Ao Deus que ouviu a oração de Daniel: Senhor, tu és um Deus de resposta. Portanto, eu creio, Senhor amado, eu creio na resposta da nossa oração, eu creio na resposta da nossa petição, porque nós não estamos aqui clamando a Baal, mas ao Deus de Elias. Por isso eu creio, Senhor amado, eu creio na resposta da nossa oração, porque nós oramos para Ti, um Deus que responde. Por isso, nesta grande corrente de oração por milagre, eu peço ao Senhor: envie um anjo até este leito do hospital,
para tocar nesta que está enfermo, enferma. Deus amado, essa pessoa que está debilitado, debilitada, diante desta corrente de oração por milagres. Deus, vidas que estão aqui provocando o seu milagre através da adoração, unindo sua fé com a nossa. Envia um anjo para restaurar a saúde deste ou desta, em o nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor, lembro-me do Evangelho de João, capítulo de número 9, verso 1, quando narra a trajetória do seu filho amado Jesus a fazer a obra. E lá estava Jesus juntamente com os discípulos. Agora os discípulos avistam um homem enfermo. Evangelho de João, capítulo de número 9, verso 1 em diante. Ao avistarem aquele homem enfermo, os discípulos perguntam ao Senhor Jesus, perguntando-lhes: Mestre, quem pecou para este homem estar enfermo desta maneira? Porventura foi ele quem pecou e por isso ele está enfermo, mestre? Ou foram seus pais quem pecaram? E eis aí o motivo da enfermidade deste homem. Jesus, conhecendo seus corações e pensamentos, respondeu aos discípulos dizendo: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram para este homem estar enfermo assim. Mas essa enfermidade foi para a manifestação da glória do meu Pai que está no céu, segundo o ensinamento do seu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enfermidades que são até permissivas pelo Senhor, para que a sua glória se manifeste e vidas venham conhecer o Deus de milagre que o Senhor é. Deus, se tem pessoas aqui enfermas ou enferma, eu peço humilde e gentilmente ao Senhor: manifesta a sua glória e restaura a saúde desta mulher. Manifesta a sua glória e restaura a saúde deste homem. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão aqui, Deus da glória, mas está desempregado, desempregada, talvez até endividado, endividada. Pessoas que indagam aos seus próximos a dizer assim: se eu pago as minhas contas, o dinheiro não dá para fazer as compras. E se faço as compras, o valor não dá para pagar as contas, pois ele já é limitado. Ah, Senhor amado, pessoas que estão com dívidas, ainda desempregado ou desempregada e temendo vir a mendigar um pão. E eu me lembro das palavras, Deus amado, do teu servo Davi, quando em poucas palavras o mesmo narrou toda a trajetória de vida na sua presença. E ele dizia assim: eu fui jovem, hoje eu sou ancião, porém eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar um pão. Senhor, a glória. Davi dizia que ele nunca viu o Senhor desamparar um justo sequer, ao ponto do mesmo vir a ter uma decadência de mendigar um pão. Mas olha como está o quadro financeiro desta mulher que está aqui agora diante dessa transmissão. Olha como está o quadro financeiro deste homem, Senhor, que está agora diante dessa transmissão. Pessoas que talvez está desempregado, desempregada. Lá em Apocalipse 3:7 o Senhor fala que abre porta que ninguém fecha. Pessoas que talvez estão endividados, endividadas. Pessoas que talvez deixaram o currículo em várias empresas, mas nenhum empresário ou empresária requisitou os serviços deste ou desta.